Ei, agora foi. Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Do verso 1 até o verso 8 está aí projetado, você também pode acompanhar a leitura, mas diz assim a palavra do Senhor. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara que dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasce Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em diante o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui juntos, adorando o Teu nome, celebrando ao Senhor, ó Pai, e sobretudo agora meditando a Tua palavra. Deus, há tantas perguntas dos nossos corações, ó Deus. Há tantos dias difíceis pelos quais nós temos passado. Há tantos momentos, ó Deus, em que o nosso coração se aperta e a nossa expectativa, Deus, é que de alguma forma o Senhor traga resposta aos nossos corações nessa hora, Pai. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor nos encoraje, Pai, mas que o Senhor também nos constrange, apontando o nosso pecado, ó Deus, mostrando a necessidade que temos de Ti. E é o que nós te pedimos nessa hora, Pai, que a Tua palavra fale de forma profunda aos nossos corações, fazendo a aplicação necessária em cada um de nós, ó Deus, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de pregações em Gênesis. Então nós vimos desde o chamado de Abraão no capítulo 12, quando Deus chamou para sair da terra dele, ele iria para um lugar distante, que Deus iria mostrar para ele então caminhar, porque dele sairia uma grande nação. A partir de Abraão, o povo da promessa passaria a existir de forma concreta, dentro de uma linhagem específica. Nós vimos que Deus havia prometido a Abraão, que dentre um ano antes disso aqui que nós vamos ler agora, Deus havia prometido: olha, eu vou visitar Sara, e daqui um ano ela terá um filho. É interessante pensar que quando Deus falou isso para Abraão, Sara riu. Ela estava de butuca na tenda, não tinha porta, mas ela estava aqui ouvido na tenda e ela riu. Mas o riso dela foi um riso de deboche, foi um riso de incredulidade, foi um riso de: que loucura que é essa? Será que esse homem não percebeu que eu já tenho 90 anos de idade? Será que esse homem não percebeu que eu não tenho mais condições físicas? E aí o texto fala isso para nós de forma clara. Ela não tinha mais condições biológicas, por causa da velhice, de gerar uma criança. Mas a promessa de Deus é que em um ano ela iria gerar essa criança. E agora a gente entra para esse texto, o texto que vai revelar, ou vai mostrar finalmente o cumprimento da promessa. Parece que nós estamos aqui ansiosos já domingo a domingo até que esse dia chegue, porque afinal de contas, desde o capítulo 12 ia nascer um tal do menino, que ia ser o filho da promessa, que dele viria então a descendência, que dele então viria o povo de Deus. No meio desse caminho, Abraão tentou dar um jeitinho, teve um filho com a mulher chamada Agar, serva egípcia, que estava na sua casa. Teve um filho chamado Ismael, mas Deus disse: esse não é o filho da promessa. Você precisa confiar no meu tempo, na minha obra, no que eu vou fazer. Depois Deus disse: olha, é com Sara que você vai ter um filho. Depois Deus disse: olha, daqui um ano. Chegou. Finalmente chegou. E aí a gente vai observar, em primeiro lugar, que Deus é aquele que cumpre
a promessa. Ele cumpre o que ele diz. E essa é a ênfase do verso 1, olha só. O Senhor visitou Sara como tinha dito. Cumpriu o que havia lhe prometido. A ênfase aqui, o escritor desse texto aqui, ele está deixando muito claro, ele quer deixar claro na nossa mente, ele quer deixar essa perspectiva muito nítida para nós, de que Deus havia prometido algo, e de que Ele agora está cumprindo exatamente aquilo que Ele prometeu. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Aqui ela tem 90 anos de idade. E quando o texto diz que Sara ficou grávida, me perdoe, diz assim: Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Por que Abraão deu o nome de Isaque? Porque Deus disse que esse seria o nome desta criança. E por que o nome dessa criança seria Isaque? Porque Isaque significa filho da alegria, aquele que ri. Porque quando Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho, ele também riu. Mas o riso de Abraão foi um riso diferente do de Sara. O riso de Abraão foi um riso de alegria, um riso de entusiasmo, um riso de, poxa vida, isso vai mesmo acontecer. E por isso o nome é Isaque. Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, que ele tinha, quando tinha 8 dias de vida, segundo lhe havia ordenado. O pacto da promessa que Deus havia estabelecido era a circuncisão. Nós já falamos isso aqui. A circuncisão era o símbolo físico, material, visível da aliança de Deus com o seu povo. E esse símbolo é estabelecido com Abraão. E agora Isaque vai experimentar da realidade desse símbolo. Ou seja, era uma marca de que ele fazia parte do povo de Deus. E Deus cumpriu, Abraão cumpriu exatamente o que Deus tinha dito. Ao 8º dia de vida, você vai circuncidar toda criança. E assim ele fez. Isaque nasceu, ele cumpriu. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Meu irmão, eu fico assim, impressionado como a gente é incrédulo. Como a gente não crê de verdade em Deus. Porque esse texto aqui, ele está culminando um momento de alegria, mas nós vimos aqui já 25 anos de história. 25 anos de história se passou para que esse dia aqui chegasse. Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, ele tinha 75 anos de idade. De lá para cá, Abraão parecia acreditar na promessa, parecia confiar em Deus, e teve atitudes nessa direção. Mas ele teve tantas outras atitudes contrárias a essa. No domingo passado nós vimos talvez uma das piores, porque nós já estamos falando de um Abraão maduro, de um Abraão que já tinha visto várias coisas Deus realizar, de um Abraão que já tinha visto a mão de Deus sobre ele, mas ainda assim, quando ele vai para a terra dos filisteus, ele de novo mente dizendo que Sara não era sua esposa, mas que era sua irmã, e deixa com que Sara seja tomada como esposa pelo rei filisteu. Deus misericordiosamente não permitiu que Sara fosse tomada como esposa. Por quê? Porque havia uma promessa a ser cumprida. Havia um plano de Deus a ser cumprido. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas nós vimos que Abraão, mesmo maduro na fé, ele teve uma atitude muito clara de alguém que não acreditava plenamente naquilo que Deus havia prometido. E por que isso é importante para nós? Porque por vezes nós temos uma caminhada com Deus e algumas experiências marcantes com Deus. E essas experiências vão forjando em nós, parece que um caráter mais aprovado. E nós vamos nos sentindo fortes diante de Deus e fortes diante do mundo. E chega um determinado momento da nossa história que a gente pensa que já estamos no auge. É isso. Eu não tenho mais nada para aprender com Deus. Já li a Bíblia 35 vezes. Um exemplo, tá?
Eu conheci uma pessoa que ela leu a Bíblia 5 vezes, mas ela não leu a Bíblia 5 vezes. Ela leu e anotou. Ela lia, e tudo que ela lia, no fim de cada capítulo, ela fazia suas anotações. Não era teólogo, era uma pessoa comum. Mas ela lia, e ela fazia suas anotações. E ela tem livros e livros e livros e livros e livros. Eu conheci essa pessoa já com uma certa idade. E essa pessoa não conhecia Deus. Mesmo lendo a Bíblia 5 vezes, mesmo anotando várias vezes, tudo que lia, ela não era madura. A sua fé não era firme. E sabe qual é o desafio aqui, meu irmão? É você perceber que não existe esse auge. É você perceber que não existe essa maturidade plena. Porque aquele que começou a boa obra há de terminar, mas ele há de terminar quando ele vier nos resgatar e nos livrar do nosso pecado. Enquanto o pecado habitar dentro de nós, não existe esse auge, não existe essa maturidade plena, não existe esse ser que não erra mais, que não confia mais, esse ser que é pleno. Não! Nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos desconfiar. Mas sabe o que não vai mudar? A realidade do cumprimento da promessa por causa de quem prometeu. Deus prometeu. E Ele vai cumprir apesar de nós, além de nós. E é isso que Ele faz aqui, meu irmão. Esse texto aqui é engraçado como ele termina no verso 6, Sara dizendo isso: Deus me deu um motivo de riso. Deus transformou a zombaria, a incredulidade, o riso jocoso de Sara em um riso de alegria, em gargalhada, em um riso sincero, em uma alegria sincera. Porque Deus não é esse Deus sarcástico, Deus não é esse Deus tirano, que faz as coisas para se divertir conosco. Não! Deus é um Deus de amor. E é alguém que cumpre aquilo que prometeu. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Jonathan Edwards, comentando esse texto, ele diz assim: o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara mostra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, a sua habilidade de usar meios improváveis para alcançar o seu propósito, porque parece que Deus deixou chegar aos 48 do segundo tempo. O jogo estava perdido, não tinha mais esperança. Sara não podia mais fisicamente, biologicamente gerar uma criança. E é por isso que ela diz: já pensou, Abraão? Nessa idade, quem imaginou que eu ia amamentar uma criança? Hoje, uma mulher em plena idade fértil, por vezes tem dificuldade de gerar leite. Eu sei porque eu tive 2 filhos. E pelo menos das 2 vezes a minha esposa teve dificuldade de amamentar. Imagina uma mulher de 90 anos, passada da menopausa há muito tempo. Deus deixou a condição estar assim. Você sabe por que Deus às vezes faz isso? É para a gente falar assim: realmente foi Deus mesmo. É para a gente não cair naquela de que, mas você tem que ver também que assim, coincidiu de fulano ter me ligado, coincidiu de eu não ter ido para aquele lugar, coincidiu de eu ter feito. As minhas escolhas também colaboraram para que Deus realizasse a sua promessa. Não, aqui nesse caso aqui, não tem nada que Abraão e Sara pudessem contribuir para que a promessa de Deus pudesse ser realizada. Nada, 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 nada. Ele simplesmente realizou como Deus soberano, majestoso, mostrando que só Ele poderia fazer e que não deveria ter nada para auxiliar no cumprimento da promessa de Deus, a não ser o próprio poder e majestade dEle. E às vezes Deus vai fazer isso com você. Você fala assim: agora acabou, não tem mais jeito. Aí Deus fala: então tá certo, chegou a minha hora. Chegou o meu momento, porque finalmente você descobriu que não é com você.
Eu estou aqui falando isso para você, já tem 25 anos no caso de Abraão. Eu estou aqui contando para você que não é com você que faz. Não depende da sua obra, não depende da sua realização, não depende da sua vontade, mas depende do meu poder e do meu querer. Mas agora que chegou no momento que é indiscutível que se não for eu não é mais ninguém, então agora eu vou fazer para que você saiba que eu é quem faço. Mas aí o texto entra para um momento de alegria, né? Terminou feliz, todo mundo rindo, Sara rindo. Mas lembra que pecado tem consequência? E que algumas dessas consequências são arrastadas por muitos e muitos tempos. Teve um determinado momento da história que Abraão e Sara acharam que podiam realizar a promessa de Deus. Então eles tomaram uma serva egípcia nova, chamada Agar. Abraão se deitou com aquela mulher e teve um filho chamado Ismael. Ismael aqui agora está lá por seus 16 anos, alguma coisa assim. Ismael significa jumento selvagem, lembra disso? Ou seja, ele por natureza é um menino rebelde, difícil, complicado. E agora olha só o que vai acontecer. Verso 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. A palavra zombando aqui é um eufemismo. O original aqui é maltratando, fazendo maldade. Provavelmente Isaque aqui já tinha deixado de amamentar, ele estava ali com seus 2, 3 anos de idade, e agora Ismael, seu irmão mais velho, fazia maldade com essa criança de 2, 3 anos de idade, que pode até significar algum tipo de violência física. Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo, porque o texto só traz uma palavra para nós que é ampla. Mas o fato é que havia uma atitude de maltratar de Ismael para com Isaque. E Sara viu aquilo, e você vai lembrar que Sara já não gostava de Ismael. Sara já não gostava de Agar, já tinha tido uma confusão aí antes. Mas então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Olha só o que acontece aqui, meu irmão. Antes Sara achava que ela era o problema, ela era a maldição. Mas agora ela teve um filho, a promessa se realizou, e agora ela sabe e visualizou que de fato, o filho dela é que é o filho prometido por Deus. Então agora, eu não quero mais esse menino aqui. Eu não quero mais aguentar esse jumento selvagem dia a dia, que nem eu tenho aguentado nos últimos 16 anos. E agora ainda mais maltratando meu filho. Não aceito isso. E Abraão mais uma vez ficou na sinuca de bico. E aí diz assim o verso 11, Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. E a ideia aqui é, como é que eu vou mandar o meu filho embora? É meu filho, é um jumento selvagem, mas é meu. Ele é meu filho, eu não tenho como mandar esse menino embora. Mas, verso 12, Deus disse a Abraão, não fique incomodado. A palavra incomodado aqui é transtornado, com espírito inquieto. Abraão, encontre paz. Não fique transtornado com isso. Por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Realmente, Abraão, o filho da promessa é Isaque. Mas, verso 13, também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Abraão, eu não vou abandonar Ismael. Ele vai ser pai de uma grande nação também. Não é a minha nação prometida, não é a minha nação santa, mas eu vou fazê-lo prosperar. Eu vou abençoar por sua causa, Abraão. Apesar do seu erro, apesar da sua incredulidade, apesar da sua má atitude, eu vou cuidar dele. Então faça como Sara falou que é para fazer. É tempo mesmo dele sair. É tempo mesmo dele ir embora. Verso 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre a costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Aqui, a imagem aqui que o autor quer trazer para nós ao escrever esse texto é o seguinte, ele preparou tudo cedinho, parece que a ideia aqui é que ele não quis, foi na calada, foi no início da manhã para que ninguém visse, para que não houvesse nenhum alvoroço.
Então ele preparou todos os elementos necessários para que fosse feita uma viagem. E por último, a ideia do autor aqui, ao deixar essa expressão, deu-lhe o menino. A palavra aqui é aquele assim, eu dou, mas não entrego. Sabe? Eu dou, mas é com dor. Eu estou te entregando, mas é sem querer. A palavra aqui significa isso. Abraão fez isso com uma tremenda dor no coração. Porque ele está pegando o seu filho e entregando para ir embora, sabe lá Deus para onde? Apenas agora necessariamente confiando que Deus disse, eu vou cuidar. Ele vai ser pai de uma grande nação. Deu-lhe o menino e despediu, e ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. E aqui a grande lição é, nós precisamos obedecer a Deus, ainda que isso seja difícil de fazer. Ainda que isso seja difícil de fazer. Essa é a grande lição desse primeiro momento aqui. O que esse texto está querendo mostrar para nós é, Abraão desobedeceu a Deus por diversas vezes, desconfiou de Deus por diversas vezes, mas chegou a um ponto que Deus disse, faça. E era algo terrível de se fazer, mas ainda assim era necessário. Então aprenda isso, meu irmão, obedeça a Deus, ainda que isso seja contra a sua vontade. Ainda que isso seja contra o seu desejo. Ainda que isso seja contra a lógica pela qual você está vendo a circunstância. Obedeça a Deus. E aí o texto continua, verso 15. Quando acabou a água que havia no odre, então Agar pegou o menino e saiu pelo deserto de Berseba. E eles saíram andando em direção ao Egito. Lembra, ela é egípcia, então ela está indo mais uma vez para o Egito. Mas tem um grande deserto ali. E de repente no verso 15 diz, acabou a água que havia no odre. Então Agar colocou o menino debaixo dos arbustos e afastando-se foi sentar-se à frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Olha a cena agora. Essa mulher saiu com seu filho e foi andando pelo deserto. A gente não sabe quantos dias, mas aqui alguns dias se passaram. Não tinha comida, não tinha bebida. Provavelmente eles estavam fracos, eles não tinham mais condições de caminhar. Então ela achou um arbusto, colocou o menino lá e falou, fica quieto aí. E o menino ficou quieto ali. E ela andou uma jornada de um tiro de arco. Alguns comentaristas vão dizer que se deve dar mais ou menos 100 metros de distância. E ela foi a uma distância onde ela não podia ouvir o choro, ou o clamor, ou o desespero do menino. Porque o que ela não queria era ver o seu filho morrer no deserto, com fome e com sede. E se você é pai, meu irmão, você está imaginando o que essa mulher está passando aqui. O desespero dela. Essa foi uma atitude última. Ela não consigo ver meu filho morrer. E ela foi a essa distância. E ela apenas clamava e chorava. Mas olha só o que acontece. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O texto diz que foi ela que clamou, mas Deus ouviu a voz do menino. Por quê? Porque provavelmente o menino também estava ali desesperado, gritando, com dor. E Deus ouviu, porque Deus ouve a voz do necessitado. Deus ouve o clamor do abatido. Deus ouve. Deus não é um Deus surdo, Deus não é um Deus inerte, Deus não está apenas, como alguns pensam, a paisana do sofrimento, como se estivesse fazendo vistas grossas. Eu não estou vendo nada disso, pelo contrário, Deus ouve, Deus vê, Deus percebe todo o sofrimento da humanidade e todo o sofrimento do nosso coração. Deus ouviu e do céu o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? A expressão é, o que você está fazendo, Agar? Por que você está abandonando esse menino, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar, eu tenho uma promessa para esse menino, e Deus já tinha feito essa promessa no capítulo 18. Deus já tinha mostrado para Agar, capítulo 16, perdão, que ele seria filho, que ele seria pai de uma grande nação.
Você vai lembrar que Agar deu o nome de Deus. E Deus ficou conhecido como aquele que vê, porque viu Agar sofrendo no deserto. Agar já tinha passado por essa cena. E Deus mais uma vez vem em clamor, vem em misericórdia, vem em graça em favor de Agar. E diz, olha, levante-se, pega o menino, eu tenho uma promessa para você, não desanime. Porque assim acontece com o nosso coração, meu irmão, a gente desiste. Deus tem uma promessa para mim e para você, nós somos filhos dele, por causa do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Como nós vimos aqui agora na escola da palavra. Nós éramos mortos, nós éramos sem esperança, mas agora nós somos vivos, cheios de esperança, por causa do que Cristo fez e realizou. Mas isso não é o suficiente não, pastor. Porque meu sonho mesmo era passar naquela prova. Era conquistar aquele cargo. Era ter aquele status. Então, enquanto isso não alcançou a minha vida, eu penso que Deus não está nem aí para mim, então eu joguei a toalha, desisti mesmo, e o que eu estou esperando é a morte chegar. Mas meu irmão, tem uma promessa de Deus para você. Ah, tudo bem, pastor, mas eu não estou vendo ela, né? Ela não está se cumprindo. Então, fazer o quê? Vou desistir. Vou fazer como Agar fez. Vou desistir. Mas Deus é tão bom, meu irmão, que ele envia o anjo dele e diz, ei, o que você está fazendo? Eu me lembro de Elias, depois que lutou com os profetas de Baal, ele achou que o povo de Israel ia falar assim, agora nós estamos com Deus, derrotou aqui os 400 profetas de Baal, finalmente essa Jezabel, essa mulher infernal, foi derrotada, destruída, e o povo de Israel continuou adorando Baal do mesmo jeito. Elias ficou tão depressivo que foi para o deserto e falou, Deus me mata, eu quero é morrer, não aguento isso aqui mais não. E aí Deus chega lá com o anjo, pãozinho quentinho, aguinha do céu. Elias, calma seu coração, come um pãozinho aqui, bebe a aguinha, porque se água mineral já é boa, meu irmão, imagina do céu, imagina um anjo trazendo a água de lá. Então, pãozinho feito por Deus, imagina o que é isso. Calma, Elias, está tudo certo. Senhor, mas você não viu esse povo é duro de servir, duro de coração. Eu sei, Elias, eu sei que eles são. Vamos cuidar de você agora, vamos cuidar do seu coração agora. Você está desanimado, você está triste, você está abatido, mas calma, vamos fortalecer você primeiro. Meu irmão, isso aqui, eu não sei, mas isso aqui tinha que tocar o nosso coração, assim, de nos rasgar por dentro. De falar assim, é possível que Deus faz isso? Faz! Quando a gente desistiu, quando a gente já largou mão, quando a gente já não acredita mais, quando a gente já não tem força mais, Deus vem. Levanta. Levanta. Pega seu menino, Agar. Ele não é o filho da promessa, mas eu tenho um propósito com ele. Eu já te disse isso, Agar. Então levanta. Levanta. Então Deus lhe abriu os olhos, verso 19. E ela viu um poço de água. Meu irmão, a ideia aqui é que o poço de água já estava lá. Só que ela não enxergava. Porque o desespero dela tinha tomado tanta conta do coração dela que ela estava cega a qualquer possibilidade que não fosse a dor que ela estava inserida. E assim acontece conosco por muitas vezes. Nós estamos tão envoltos da dor, do sofrimento, que nós começamos a nos alimentar e retroalimentar dessa realidade. Ao ponto de que qualquer outro papel de esperança ou conversa de esperança, para nós é conversa fiada. Para nós é algo que não merece ser ouvido pelos nossos ouvidos. Mas a água está aí do lado, você está com sede, a água está do lado. Que água o quê? Deve estar estragado esse trem. Jesus morreu por você, por mim não, pode ter morrido por todo mundo, menos por mim. Ela estava cega por causa da dor. Mas Deus falou, olha do lado, Agar,
olha essa água aí. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher na terra do Egito. Então Deus fez o que falou que ia fazer. Ele cuidou desse menino. Fez com que esse menino crescesse, se desenvolvesse, casou-se, e aí ele deu origem a uma outra nação. Nação essa que é principalmente ali na região do Iraque até o Kuwait, nos dias de hoje, são todos filhos de Ismael. E a Bíblia diz que as descendentes de Ismael brigariam com todo mundo e todo mundo brigariam com eles. E de fato, anos e anos, milhares de anos depois dessa história, nós vemos isso se realizar até nos dias de hoje. Mas aí corta a cena, resolveu o problema de Ismael, e aí agora a gente tem uma outra cena. A cena de Deus agora cuidando de Abraão. Porque Abraão agora está velho, no sentido físico da palavra, tá bom, gente? Abraão agora está com 100 anos, talvez um pouco mais do que isso nessa altura do campeonato. Abraão é nômade, Abraão não tem uma terra fixa, ele fica andando, perambulando, e por isso ele passou por diversos desafios, como nós vimos até aqui. Mas agora algo diferente acontece, olha só o verso 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado, com a mesma bondade em que eu tratei você. Então, veja bem, Abimeleque foi aquele que tomou Sara como sua esposa, porque Abraão tinha mentido. Ele é o rei dos filisteus. E agora, Abimeleque quer fazer uma aliança com Abraão. Abraão, seguinte, eu estou vendo que você é um cara especial. Tudo que você faz, Deus tem te abençoado. Então vamos fazer um trato nós dois? Faz uma aliança comigo, prometendo em nome do seu Deus, que você vai ficar aqui na terra, vai cuidar dela, vai tratar a mim, aos meus filhos, aos meus netos, de forma honrosa. Tudo bem? Tudo certo? E aí você pode morar na terra. Abraão respondeu: eu juro, eu prometo, eu faço esse pacto com você. Eu faço essa aliança com você. Mas, verso 25, mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes haviam tomado à força. Então, teve um problema lá. Na terra em que Abraão estava, tinha um poço de água que Abraão tinha furado para o uso da sua tribo. Só que os servos de Abimeleque foram lá e tomaram esse poço à força. E isso, naquele momento, era declaração de guerra. E aí, olha o que acontece. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos desse haviam tomado à força. Verso 26, Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido falar nada a esse respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou as ovelhas, 2 bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Então Abimeleque disse: olha, eu não tenho nada a ver com essa contenda, eu não estou sabendo disso, mas daqui para frente nós vamos viver em paz. Nós vamos viver em paz. Verso 30, continua. Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos 7 cordeiros, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar é chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Por que esse texto é importante para nós? Porque Abraão agora precisava de uma coisa chamada estabilidade. Então ele vivia numa terra que não era dele, diante da possibilidade de ter guerras, de ter invasões, de ter ladrões, de ter situações adversas, não era bom. Porque agora tem algo especial acontecendo aqui. O filho da promessa nasceu, Isaque, o filho da alegria nasceu. Aquele que vai ser o primeiro de muitos nasceu. Então, era importante que Abraão fosse fixado numa terra e tivesse o que é chamado de estabilidade. Abraão procurou isso? Não. Foi o próprio rei filisteu que foi até Abraão para propor para ele uma aliança. Por quê? Porque viu que Deus tinha abençoado Abraão em tudo que ele fazia.
Sabe o que isso significa aqui, o fritar dos ovos aqui para nós, meu irmão? Deus gera o que é necessário, no momento necessário das nossas vidas. Deus gera o que é necessário, no momento necessário das nossas vidas. Até aqui Abraão era nômade, mas aqui ele precisava de estabilidade. Aqui ele precisava de um tempo onde ele não se movesse muito. De um tempo onde ele não tivesse muitos dramas. De um tempo onde ele não se envolvesse em muitas guerras. E Deus providenciou isso, movendo o coração do rei filisteu para fazer um pacto de aliança com Abraão. E assim Isaac poderia ser criado dentro de um processo de estabilidade. Lembrando que Abraão agora aqui tem 100, 102, 103 anos, alguma coisa assim. Então Abraão já não era mais aquele cara com 80 anos no vigor da sua força. Porque com 80 anos ele estava dando espadada e flechada em todo mundo. Deus providencia o que nós precisamos no momento em que nós precisamos. O que fazer, meu irmão? Esse texto nos lembra da fidelidade de Deus. Ele é fiel, irá cumprir a sua promessa, mesmo que elas pareçam impossíveis. A gente já falou sobre isso aqui, aliás, essa é a temática, né, de tudo que a gente está falando aqui nessa série de pregação. O título maior dessa série é A Promessa. O que significa que nós somos e seremos desafiados aqui a viver segundo a promessa de Deus. Não segundo as circunstâncias, não segundo os desejos do nosso coração, não segundo as tentações que nos cercam ou os inimigos que vêm até nós. Mas nós vivemos segundo a promessa. Por isso nosso coração encontra estabilidade mesmo em meio ao caos. Segundo, obedecer a Deus é o único caminho. Por vezes pensamos que existem atalhos em nossas vidas, mas o único caminho seguro é a obediência a Deus. Obediência. Meu irmão, a minha mãe, ela briga comigo porque ela vê essas pregações, ela fala assim, meu filho, você fala muito mal do Isaac, pelo amor de Deus, toda pregação você usa um exemplo dele fazendo alguma coisa errada. Eu falei, mas é porque eu me vejo nele. E aí eu vou usar mais um exemplo, por isso que eu contei isso agora. Porque essa fase de 3 para 4 anos, e eu acho que vai até os 65, é uma fase de muita desobediência. A gente combina alguma coisa aqui, meu filho, está tudo certo. Você entendeu? Entendi. Não dá 5 minutos, ele faz exatamente o que a gente disse que não era para fazer. E eu me vejo fazendo isso com Deus, meu irmão. Quantos compromissos eu fiz com Deus. Quantas vezes a minha ficha caiu e eu disse assim, olha, eu não vou mais por esse caminho. Uma vez eu estava numa série de pregações em Eclesiastes. E aí alguém que estava visitando a igreja, ele acompanhou toda a série, e aí já no fim, ele procurou a mim no fim do culto e falou assim, pastor, eu quero dizer para o senhor vai ter o melhor membro dessa igreja. Eu entendi. Olha, eu tenho fugido de Deus, eu tenho falhado com Deus, mas eu me comprometo. Eu não falto um culto, eu não falto um nada, eu não vou em tudo. Você pode me ligar a qualquer hora e tal. Eu falei, caramba, pô, show de bola. E uns 3 meses, meu irmão, foi assim mesmo. Qualquer coisa que tinha na igreja, ele estava lá. Até para picotar negócio para departamento infantil, ele ia. E quando ele não ia, ele ligava. Pastor, estou te ligando aqui só para te avisar que domingo agora eu não vou, mas eu só não vou porque eu vou estar viajando, porque é uma condição da família, de não sei o quê, de tarará, papapá. E era só coisa assim, séria mesmo. Eu falei, rapaz, achei que isso não ia acontecer não. Foi legal. Mas aí deu o 4º mês. O 4º mês ele continuou indo. Mas assim, já mais distante. Aí deu o 5º mês. Aí já não foi assim, todo culto. Aí deu o 6º. Eu sei que com prazo de 1 ano, esse cara não ia mais na igreja. E aí quando a gente ligava, ele falava, pastor, corri demais. Estou aqui, corri demais. E assim, hoje em dia você tem negócio chamado rede social, que é a fofoca do mundo, né?
E aí o corrido demais era pescar no Lago Serra da Mesa. Meu irmão, você provavelmente já fez seus compromissos com Deus. E já falhou no cumprir desses compromissos. E é possível que você tenha dois sentimentos diante dessa realidade. Um, não adianta eu fazer compromisso, que eu não vou cumprir mesmo. Ou dois, eu não tenho nem coragem de prometer mais nada para Deus, porque eu acho que se eu prometer alguma coisa, Ele vai mandar um raio na minha cabeça. Você precisa aprender hoje, uma vez por todas, Deus é um Deus de graça. E toda vez que você se apresentar com Ele com seu coração quebrantado, você dizendo, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te abraçar com toda a força que Ele tem, e Ele vai te acolher com todo o amor que Ele possui. Ele nunca vai desistir de você. Quarto, Deus ouve o solitário no deserto. Deus ouve quando ninguém ouve. Não pare de clamar. Não pare de gritar, Senhor, Senhor, socorro! Quando Bartimeu estava lá à porta da cidade gritando, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos o cercaram e falaram, cala a boca! Você está atrapalhando o homem, fica quieto! Mas Jesus ouviu aquele clamor e mandou chamar o cego. Alguém que ninguém queria ouvir, alguém que ninguém queria prestar atenção, alguém que ninguém queria perceber. Jesus percebeu, porque Jesus nos percebe. Não pare de clamar, não pare de gritar, não pare de confiar no socorro do Senhor. Deus nos faz enxergar água viva, Ele nos faz ver quando não conseguimos mais ver. Acabou a esperança? Acabou não. Não acabou não. Não acabou não. Às vezes a esperança está do seu ladinho, só se você fazer assim, você já vai ver o que Deus quer que você veja. Então confia nele, fala, Senhor, me faz enxergar, eu estou cego. Eu não estou vendo mais saída, mas me faz ver e faz perceber. Quinto, honestidade e sinceridade é a marca dos relacionamentos daqueles que confiam no Senhor. E como fruto dessas virtudes experimentamos a providência de Deus. Foi assim que Abraão se relacionou com o rei filisteu. Olha, eu faço uma aliança contigo, mas eu tenho esse problema. Eu tenho esta questão. Abraão foi sincero, Abraão foi honesto. Abraão não tentou passar o rei filisteu para trás. Abraão não tentou tirar vantagem do rei filisteu. Abraão simplesmente apontou as suas demandas de forma honesta e sincera, e assim ele se relacionou com aquele homem. E assim deve ser a marca do nosso relacionamento com a cidade e com as pessoas com quais nós estamos vivendo. Sexto e último lugar, Deus cuida dos seus e providencia tudo quanto for necessário no momento necessário. Na hora certa, Ele vai te dar o que você precisa, meu irmão. Ele vai te dar o que você precisa. Na hora certa. Na hora certa Ele vai te dar o que você precisa. Não é antes, não é depois, é na hora. Para você pode demorar. Você fala assim, gente, mas agora já foi, já passou, não tem nem jeito de fazer mais. Nem serve isso para mim mais. Mas de repente é a hora de Deus, Ele vai providenciar que isso aconteça do jeito certo. Eu quero terminar com essa última frase. Esquecer das promessas de Deus manifestas em seu Evangelho será a grande falência das nossas vidas, pois sem essas promessas não temos esperança ou vida. Sem a promessa de Deus não há força, sem a promessa de Deus não há como caminhar, sem a promessa de Deus não tem jeito de ir, sem a promessa de Deus nós somos apenas almas falidas, mortas, como nós vimos mais cedo no livro de Efésios. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, apesar de nós. O Senhor é aquele que cuida de nós, quando ninguém mais cuida. O Senhor é aquele que vê e ouve, quando ninguém mais vê. Pai, em nome de Jesus, faça com que o nosso coração se aproprie
dessa paternidade do Senhor, dessa bondade do Senhor, da manifestação da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor. Pai, tira essa ansiedade louca que tem tomado conta do nosso coração e trazido desespero. Parece que quando o dia nasce, Deus, nós já estamos desesperados, torcendo para que ele acabe, porque nós não temos mais força, porque nós não enxergamos mais com esperança, porque nossas vidas estão falidas, nosso espírito está falido. Mas Deus, renova essa esperança no nosso coração hoje em nome de Jesus. Abra os nossos olhos em nome de Jesus. Nos dê força para caminhar em nome de Jesus, ó Deus. E que o Senhor então abençoe a cada um aqui nessa hora, ó Pai. E a cada família aqui representada, ó Pai, com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre.